Não vou, que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer. Oi, gente. Oi, Fê. Olá! Tudo Tudo bem com bem? todo mundo? E aí, Olivia? Bom, Fê, eu vou te apresentar rápido. Fernanda Tartucci, professora, advogada, mediadora, autora de livros, uma pessoa maravilhosa, uma palestrante incrível. Já foi, eu acho que você já foi coordenadora do núcleo, hoje é advogada voluntária, não é? Do Centro Acadêmico 11 de agosto da USP. Centro Acadêmico, não, desculpa, do Centro de Atendimento Jurídico do 11 de agosto da USP, né? Quer falar Isso. um pouquinho de você? Muito obrigada. Eu quero Mais? agradecer muito, Olivia, pelo convite. É uma honra, uma alegria sempre estar com você. A gente está numa fase bem peculiar, né? Bem diferente. A gente estava para se ligar, para se falar há muito tempo. Aí, ó, tá vendo? Quem diria, né? Precisava de uma É, pandemia, né? Para a gente conseguir organizar, enfim. E ainda com esse é. monte de gente aí que topou chegar e está conosco. Então, um abraço para todo mundo aí. Vi que temos várias pessoas do Brasil inteiro. Isso é muito legal. Temos que, pelo menos, né? Curtir essa parte, né? Que a gente pode ter essa interação com todo mundo de tão longe. Vi que tem aluno, ex-aluno, gente dos eventos em vários Isso. estados. Saudade, né, de poder passear. Eu e a Olivia somos duas aquarianas, assim, super gostamos de uma rua, né? Então É estamos aqui nos verdade. De uma adaptando. viagem, de um avião, de viajar por aí, de se conectar com as pessoas. E foi Verdade. exatamente isso, assim, conversar com você, Fê, é sempre tão prazeroso, tão rico. Eu estou vendo aqui várias pessoas, melhor professora, né? Você realmente é, Obrigada. você tem um dom, uma clareza que eu pensei, gente, eu jamais poderia ter uma conversa com Fernanda Tartus, só eu e ela. É um egoísmo. Eu tinha que gravar e compartilhar, porque é sempre muito bom, muito rico, muito, né, é muito inteligente, muito bom. Então, assim, por isso, né, mais um Obrigada. momento para a gente promover. Eu acho que a minha ideia dessa live é promover reflexão coletiva. Promover, como a gente falou, já falei para quem está vendo pela primeira vez, não é uma palestra, não tem um roteiro todo certinho, não é uma aula, é um bate-papo mesmo, porque a ideia é a gente pensar publicamente, pensar junto, né? Pensar junto com as pessoas. Por isso é importante ver os comentários de vocês, as perguntas, e a gente pensar junto, elaborar junto pensamentos, reflexões, saídas possíveis, o que a gente quer para daqui para frente, para a nossa sociedade. Então, por isso, esse espaço dessa live que eu tenho feito 2 vezes por semana, trazendo temas diversos, mas muito voltado para o direito, né, que é a nossa área, mas também fazendo pontes com outras áreas, e como educação, saúde, né, tudo está interligado. Então, para iniciar o tema da live de hoje, eu estava pensando, logo que a gente começou com a quarentena, com essa situação, né, de confinamento, me impressionou muito quando, claro, não podia ser diferente, mas quando o tribunal fechou as suas portas, né? E, na verdade, tribunal que tem portas largas, né? E ainda bem, é para ser assim, mas ele teve que estreitar a sua porta. E hoje os tribunais do Brasil todo, se não me engano, estão funcionando só em regime de plantão, de urgência, só para casos urgentes, graves. Tem né, um grupo lá que está trabalhando em revezamento para atender essas situações mais graves. Então, assim, aquela porta larga, né? Aquela ideia da porta larga, do acesso à justiça, que foi uma expressão, uma palavra, um conceito que começou a latejar na minha cabeça desde que tudo isso aconteceu. Falei, vou retomar, estudar um pouco, ver como é que é essa ideia de acesso à justiça. E me parece que depois dessa experiência que a gente está vivendo, né, do confinamento, esse conceito precisa ser atualizado. Acho que talvez ele precise constantemente de atualização, de ser revisitado, né? Para estar adaptado às demandas, né? À realidade social. Então, resolvi propor esse tema para Fernanda, ver o que você está pensando sobre isso, né? Como é que te bate tudo isso, né? Quando a gente vê os tribunais fechados. Como é que o advogado, a gente, vira e pensa, caramba, se um cliente me procura hoje, como já aconteceu, e eu estou dizendo para ele que agora eu não tenho como entrar com uma ação, né? Agora não temos como ir lá mobilizar. O processo, né, que está parado, que tinha uma audiência marcada,
tá parado e vai voltar, vai ser, não sei quando, né, exatamente. Então, o que soa? Como é que isso reverbera em você? Sim. Ah, uma bela pergunta, né? A gente tem uma expectativa de justiça muito alinhada às instituições, muito alinhada a esse demandismo, essa ideia de ter uma instância, né, simbólica a que a gente possa recorrer. Então, realmente é impactante você imaginar, poxa, as portas da justiça, que no final das contas elas vão permitir um direito fundamental, é uma garantia de acesso à justiça. Né? Assim como você tem garantia em vários níveis, ali é a última, geralmente é a última opção. E a gente está vendo, né? A gente vê notícias de aumento, de incremento de violência doméstica, com muita preocupação. Pensando, poxa, onde que essas pessoas vão poder, né? As mulheres vítimas vão poder acessar. Então, tudo isso é bastante preocupante. Então, eu, pessoalmente, como eu também estudo processo civil, e eu acompanho bastante essa parte de suspensão de processo. E como você falou, né? Eu sou advogada voluntária na assistência judiciária, do Departamento Jurídico 11 de Agosto, que é uma associação de alunos e ex-alunos da Faculdade de Direito da USP, né? Completou 100 anos ano passado. Desde 1919, alunos... Imagina, é uma coisa que não tem dinheiro público, não tem dinheiro privado, assim, é praticamente um milagre, né? Não sei como que o pessoal, a cada ano, eles vão se organizando, né? Para ter um jeito de funcionar. Isso ao longo de 100 anos. É muito legal. Mas, assim, até pela minha experiência lá, a gente já tem um pouco essa percepção de que o judiciário, ele atende, pero, né? Assim, ele é mais uma referência simbólica mesmo, né? Porque os tempos do Poder Judiciário são limitados em termos de tempestividade. Mesmo feriados, né, Olivia? Não sei se aí no Rio também é assim, mas assim, aqui em São Paulo, na véspera do feriado, o judiciário já não quer funcionar. Mesmo com o recesso, né? Assim, a gente tem... Depois do carnaval que ia começar, né, o fluxo, a gente acabou de ver de um recesso longo. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco mixed feelings, assim, sentimentos mistos em relação ao judiciário. A acessibilidade do poder judiciário, assim, né? Tem um pouco de dó de quem precisa do judiciário, já tinha antes. Ah, coitado de quem precisa do judiciário, a gente sabe, né? Especialmente em casos de família. Se a mãe ou o pai não conseguem ver o filho... e precisa do judiciário para isso, a situação é complicada, né? Porque existe uma tendência a manter o status quo. Então, não sei, assim, engraçado, né? Acho que você ficou mais impactada que eu, assim. Fiquei um pouco alarmada, mas falei, bom, também não é tão novo. Não é tão novidade, não é tão novidade, porque, na verdade, é isso, né? Existem entraves, esse acesso à justiça, essa ideia de que é franqueada, a justiça, ela não é bem assim. Existem requisitos, se você não cumpre, você pode ter um bom direito, mas se você não cumpre certos requisitos da ação, você não tem acesso, não importa o seu direito, você não cumpriu, às vezes, com uma formalidade. Né? Então, o que é isso? Eu fiquei impactada, sim, eu fiquei impactada porque, bom, para quem não é do direito, né, só para trazer aqui, o acesso à justiça é um princípio fundamental, né? Uma garantia fundamental que norteia, que rege o nosso ordenamento jurídico, está no artigo 5º da Constituição, né? E diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quer dizer, é uma conquista, né, Fê, que vem num histórico, dei uma olhada rápida, mas né, depois da ditadura, a Constituição de 88 consagra ali alguns princípios, a gratuidade de justiça também, que permite o acesso à justiça, né, à população mais pobre. Então, assim, é como criar esse ambiente, né, de acesso a essa mecânica, né, a esse mecanismo estatal que, em tese, vai, primeiro, né, receber essa demanda, ter o seu desenvolvimento processual regular, né, e aí buscar um ideal de justiça que estaria refletido, expresso nas decisões judiciais. Né? Então, essa máquina, como é que ela é utilizada. Me fez pensar e me impactou porque eu vou te dizer que pela primeira vez, que eu achei positivo, na verdade. Sabe? Eu comecei a ver, nunca vi tantos advogados, especialmente os de família, que eu sigo mais, estou mais, né, ligada, falarem sobre bom senso, né? Começando a descobrir que eles precisam, agora não é mais um alternativo, né? Um método alternativo, eles precisam de incentivar, de trabalhar o bom senso, que é uma expressão que eu ouvi muito em lives e webinars e palestras das pessoas que eu estou acompanhando aí falando sobre como lidar com os desafios do direito de família
em tempos de tribunal de porta fechada. Então, a saída tem sido bom senso. E eu puxo para cá, para a sardinha, né, da mediação e das práticas colaborativas, porque é isso que a gente vem falando, né? Vamos usar vamos falar de colaboração, né? Vamos falar de construir objetivos compartilhados. E agora, com a porta fechada, eu estou achando que talvez seja uma restrição, um exercício muito, muito importante, muito pedagógico, tanto para a sociedade quanto para os advogados, né? Então, estamos precisando de recorrer a esse bom senso ou a colaboração, ou estamos sendo obrigados a conseguir sentar e dialogar, porque não tem opção, né? Então, não tem opção, não tem opção. Ou a gente conversa, ou a gente colabora e se mantém, né, buscando uma solução equilibrada, ou a gente não tem o que fazer, ou alguém vai ficar muito desatendido, ou a nossa relação vai esgarçar, ou os nossos filhos vão... Enfim, né? Então, eu no fundo, e aí que eu até conversei com uma amiga, e ela falou, cuidado com isso, com esses pensamentos, cuidado, porque eu achei positivo. Eu acho que para a sociedade amadurecer, a justiça, e muitas aspas aí, por favor, não me ouçam fora de contexto, a justiça tem que estreitar um pouco a sua porta. O que não significa, eu acho assim, o que não significa, por exemplo, é que, não estou falando de gratuidade, defensoria pública, tudo isso continua ali. Mas como você está dizendo que não é tão novidade assim, já existem restrições para o acesso à justiça, eu acho que a gente precisa atualizar essas restrições, porque essa porta muito larga, essa entrada muito franqueada, ela acaba promovendo a disfunção do próprio sistema, sabe? É como uma mãe que dá e fica estropiada, ficam aqueles filhos ali, né, famintos, irados, e a mãe cinza acabada, entendeu? Porque esses filhos não ganham, não conquistam autonomia, não amadurecem, não se emancipam, continuam dependentes naquela dinâmica muito, enfim, destrutiva, na verdade, que não cuida nem, né, e destrói o próprio sistema. Então, eu tenho pensado nessa relação, né, da gente, sociedade, advogado, sociedade civil, com o sistema, né? A gente, para preservar o sistema e para que ele seja funcional, a gente tem que preservá-lo, né? Não recorrer a ele por toda e qualquer razão. É simples, né? Então, tomara que de alguma forma, a gente possa atualizar esse conceito do acesso à justiça, porque o real acesso à justiça, eu acho que ele só vai acontecer quando a gente estreitar um pouco essa porta. Polêmica aí sua fala, né? Vamos lá, vamos já abrir uma divergência, porque assim, o que eu acho que, assim, ataca o sistema de justiça? Eu acho que são pessoas jurídicas, grandes litigantes, grandes instituições. Eu acho que as pessoas físicas, assim, nós, pessoas normais, assim, a gente muitas vezes não judicializa, a gente engole sapo, a gente aguenta. E eu acho que, assim, acho que tem que estreitar a porta do acesso à justiça para União, Estado, Distrito Federal, que são um pouco abusivos no acesso à justiça. Eu tenho aí a Fazenda Pública, muitas vezes, muitos casos. E INSS, gente, tem 20% dos processos do Brasil. Então, se a gente tem 80 milhões de processos, 16 milhões são do INSS. Então, assim, eu tenho uma cisma, vamos dizer, eu concordo contigo em relação à pessoa jurídica. Em relação à pessoa física, eu acho que a gente tem ainda uma demanda reprimida, acredite se quiser, porque justamente pelas dificuldades de acesso à justiça, muita gente não recorre, né? Pessoas simples que não conhecem seus direitos não recorrem. Fernanda, acesso à justiça, as pessoas recorrem ao judiciário para escolher colégio do filho. Então, mas por quê? Aí a gente tem que entender um pouquinho, né? Primeiro que isso aí é pouco, tá? Não sei se você tem milhares desses, mas assim, a gente sempre gosta um pouco dos casos mais absurdos, abusados. Ai, que absurdo. Argumento lá de terror em que a gente brinca, né? Fala do caso mais bizarro. Porque assim, todo mundo fala desse caso aí, dessa escolha de, né? Que eu acho que é um caso extraordinário, né? Não sei se você já fez escola muitos. De filho? Você já fez vi mais muitos? de uma vez. Eu não fiz porque eu já não faço litígio há um tempo, mas eu já fiz. Já fiz e conheço N exemplos nesse caso específico de escolher escola, mas outros também.
enfim, que você teria, usar realmente... E eu já vi juízes muito... Isso eu já presenciei em audiência, assim, eu estou aqui, eu sou um juiz, eu estou aqui com uma pilha de processos, com situações realmente graves, que precisam da intervenção do Estado, de um terceiro, e eu estou aqui tendo que decidir que escola o seu filho vai estudar. E eu já vi, isso aconteceu. O juiz virou e botou na sentença. Bota aí, deu a sentença, vai estudar na escola que eu estudei. Vocês não vieram me perguntar? Eu lá sei que escola é essa. Vai estudar, eu só posso sugerir, vai estudar, botou lá na escola que ele estudou e mandou na sentença. Então, assim, o que eu, né, aqui falando mais da coisa do direito de família, a gente tem que ter muito critério para encaminhar um processo, uma questão familiar para o judiciário. Muito, porque senão a gente presta um desserviço para o sistema e para os nossos clientes e para a sociedade, né? Que acaba não podendo contar com o judiciário ágil, né? Porque ele está entupido. Ele está entupido de questões que não deviam estar lá. Principalmente administrativas. Porque eu acho que um dos grandes problemas do Brasil, acho que é gestão. É um país em que a gestão é mal feita, mal cuidada. Então, assim, o Estado lota o próprio Estado do Poder Judiciário, quer dizer, o Executivo, o Legislativo aprontam, sobra para o Judiciário. E aí a gente tem demandas legítimas, nós, pessoas físicas, que tentamos negociar. Aí quando a gente precisa, o Judiciário não dá conta. Então, assim, eu tenho alguns problemas em relação a isso, né? Acho que falta... Por exemplo, em família, eu acho que falta um caráter pedagógico nas decisões. Eu acho que os juízes são muito lenientes com pessoas que já descumpriram o acordo e que agora vão ali de novo querer fazer mais um acordo. Então, assim, acho que a filtragem, entendeu, Olivia, é o meu problema? O ponto é assim, eu entendo um quadro geral... Filtragem, filtragem. Uma seletividade, um sistema um pouco ruim, assim, porque aí sobra pra gente, quer dizer, o INSS está com 18 milhões de processos e eu... que estou com 2, 3 casos, eu sou vitimada. Por quê? Porque existe todo um direcionamento da justiça para esses grandes litigantes. Mesmo o Sejusc, Juizado Especial, por que grandes empresas que obrigam as pessoas a ir ter que acessar a justiça nessas instâncias não pagam nada, não pagam um centavo pelo uso do sistema judiciário? Não a vítima, mas pelo menos o causador, entende? Então, acho que tem que redesenhar vários pontos do sistema, porque do jeito que está, é bom para essas empresas usarem essas instâncias gratuitas. Para a gente é péssimo, porque a gente vai estar de novo alimentando o sistema. E na hora que a gente reclama para o juiz, olha, eu perdi tempo, tive um dano temporal, tive um dano moral, isso é mero aborrecimento. Então, assim, a empresa que causou tudo isso, ela fica estimulada, fala, é mesmo, né? O judiciário também não valoriza, a ida ao poder judiciário é um desgaste. Então, assim, não sei você, mas eu já deixei prescrever algumas pretensões minhas, eu, pessoa física. Porque eu fiz a conta, R$200, R$300, não tô podendo. Até deixei prescrever, porque a hora que eu vi, passou o prazo, né? A aquariana também é assim, né? Sai viajando e, ixi, Maria, passou. Mas é isso, eu acho que tem vários fatores aqui, né? E acho que, assim, o que essa crise traz, dentre várias coisas, vamos dizer, uma necessidade de comunicação maior. A gente sabe que sem comunicação não há relação, né? E as pessoas precisaram se comunicar. Então, assim, em família, encontrar, depois eu vejo, quando eu encontrar a pessoa eu falo, né? Isso, então, não tem mais encontrar a pessoa, né? Assim, agora as coisas têm que ser resolvidas. Então, eu acho que quanto mais longo, mais as pessoas vão ter que lidar com isso. Então, eu acho que essa comunicação, né? E a gente está aprendendo a lidar mais com a comunicação à distância, né? Ainda que seja difícil. Eu acho que isso também vai gerar um efeito interessante para nós que lidamos com conflitos em que tem aquela sensação de impossibilidade de diálogo, de coisas... Não, você vê, né? Dá para conversar por WhatsApp, recados curtos, né? Pais que estão precisando conversar sobre as crianças, recados curtos, não precisa ser meigo e fofo pela mensagem, mas assim, claro, funcional na comunicação. Esse acho que é um ponto interessante também. Eu acho que eu entendo, né, o conceito, né, de acesso à justiça, e eu não quero parecer, eu sei que está polêmico isso, não quero, quando eu digo estreitar a porta, acho que você usou uma expressão melhor, que é criar filtros, mas não que eles signifiquem uma restrição, né, do acesso assim, mas mais critérios até para que a coisa ela funcione, né? E isso que você está falando, achei filtro uma expressão melhor, assim. Eu fiquei pensando assim, de ampliar essa ideia, esse conceito de acesso à justiça. Por exemplo, acho que devia estar expresso, né, em qualquer lugar, que acesso à justiça, por exemplo, ele está garantido se a gente tem educação jurídica para toda a população. Se nas escolas,
né? Se nas escolas as pessoas já tivessem noções de direito, de negociação, né? E outro tipo, por isso que está intimamente ligada à negociação, à educação, e eu tenho pensado também sobre isso. Porque isso é acesso à justiça, você conhecer os seus direitos, você conhecer as possibilidades de encaminhamento de um conflito, né? Saber que existe a porta do judiciário, que existe a mediação, que existe a negociação colaborativa, que existem, né? Isso é garantir esse acesso ao indivíduo de maneira autônoma, né? Porque enquanto ele depende de alguém que vem para dizer a ele, né, informar o direito, que ele não conhece, que as pessoas não sabem que existem outros métodos, elas se tornam dependentes, né, desses profissionais e desse sistema. Então, eu queria ampliar esse conceito para trazer para a formação das pessoas, né? A formação das pessoas devia incluir noção de direito. A Larissa está falando aqui, quando você diz estreitar, não é restringir. Pelo que entendi, é buscar diversas maneiras de solucionar conflitos. É isso, é o que a gente está vivendo nesse momento que a gente está sendo forçado a ficar em casa, fechar as portas, a gente está sendo obrigado a entrar em contato e a desenvolver outras formas de lidar com os conflitos que continuam aí, né? Que continuam a existir. Então, é disso que a gente está falando. Então, eu acho esse simbolismo da porta do tribunal fechada, e por isso eu pensei em restrição, né? Em diminuição do acesso, assim, muitas aspas, né? Não é essa a ideia, mas é como um recado mesmo do legislador, um recado para a sociedade. Olha, busquem o diálogo, busquem né, a autonomia. Então, assim, é isso. Eu acho que tem questões que, obviamente, a gente sabe que talvez não precisassem, né? Questões do emocional, quando a gente está falando de família. A seara adequada não é o tribunal, o fórum, né, para resolver ressentimento. E eu acho que isso a gente acaba contribuindo muito para essa disfunção do sistema. E eu queria aproveitar e te dar um exemplo, acho que nessa linha dessa criatividade, né, dessa diversidade, essa versatilidade. Hoje, ainda no plantão da assistente judiciária lá do 11 de agosto, a gente estava tendo uma dúvida, né, porque é um caso que envolve violência doméstica, então o pai quer visitar a criança, mas a mãe tem medo dele chegar perto e ser violento, enfim. E a gente fez um pedido, né, de uma visita assistida, que alguém acompanhasse, que fosse na casa de uma avó, mas a avó se recusou, também tem medo, enfim. E aí, no final das contas, o juiz determinou aqui em São Paulo, tem o CEVAT, que é um centro do Tribunal de Justiça para visita monitorada. Tem aí no Rio também, Olivia? Que é um órgão do Tribunal de Justiça que permite essas visitas assistidas, monitoradas. Tem, né? Tem aqui, tem. Acho que no setor de psicologia do fórum, acho que acontecem visitas no ambiente do fórum, né? O que é sempre questionável, mas enfim. E aí a gente estava vendo isso, né? A gente tinha colocado um outro pedido que fosse mensal e aí tentasse contratar alguém para acompanhar essa visita. No final das contas, o juiz determinou que fosse nesse órgão, nesse CEVAT, e a gente estava levantando, né? Como é que é a experiência. Geralmente são casos muito extremos de violência que são, então, levados até lá. E o ambiente é ruim, né? As advogados contando, né? As advogadas, olha, as assistidas reclamam muito, que é um ambiente pesado, com crianças traumatizadas, com mães com medo, né? Um ambiente hostil, assim, vamos dizer. Então, a gente estava pensando, poxa, e aí, né? Quais são as alternativas? A gente estava estudando isso e eu pedi para a estagiária atualizar com a assistida. Ela disse que com a pandemia, olha que interessante, o tribunal está fechado, na linha do que você está falando, né? E aí eles começaram a combinar outros jeitos. Então, ele vai até a porta e conversa com a menina de longe. Tem dia que ele não vai, mas vai a avó e dá alguma atenção para a criança de longe. Entende? Assim, eles não estão usando telefone, isso é interessante. Não tem videoconferência, não tem telefone, até porque, né, a grana é curta, então você vai usar todo o crédito do celular, não dá. Mas eles estão usando alguma criatividade para ter algum contato, ainda que pelo portão, pelo quintal, percebe? Assim, eles estão criando, eles estão se comunicando e eles estão gerando essas opções. Eu acho que essa é a riqueza, né? Quer dizer, não tem acesso à justiça Estado, e aí? Veja, é um caso duro, né? É um caso duro. Muito duro, mas assim, está, entre aspas, funcionando. Então, assim, ela está menos preocupada, porque não está tendo a violência que ela, né, que ela se preocupava. E talvez, quando acabar isso, eles possam ter melhorado, ele possa ter entendido que a comunicação violenta não leva a nada, né? E que ele pode ter um outro jeito. Então,
eu acho que tem isso mesmo. O judiciário, ele é simbólico, ele cria algumas referências, mas a vida é muito rica, né? Eu achei interessante esse caso, porque você descreveu um ambiente que era hostil, que já não era bom, né? Mas era o que se tinha, então não se conseguia pensar em outro, ali era um ambiente seguro para essa convivência acontecer. Agora, estão sendo obrigados a usar a criatividade, como você falou, para descobrir outras formas de viabilizar essa convivência. Então, é isso mesmo, né? É a gente aproveitar essa oportunidade para desenvolver a nossa criatividade, pensar em novas formas para administrar situações, porque lá já não era assim tão incrível, né? Assim, e pensar que assim a gente está tendo uma oportunidade e talvez a gente, quando o tribunal reabra suas portas, nesse caso que você trouxe, eles pensem duas vezes, será que é melhor a gente ficar aqui do portão ou voltar para aquele lugar lá que tinha toda aquela carga, aquele ambiente, né? Repartição, não sei o quê, que é mais pesado. Talvez eles não queiram mais voltar, porque eles puderam experimentar alguma coisa diferente. Ficar ali, sei lá, estou aqui pensando na luz do sol, ao ar livre, sem ter que estar dentro de um ambiente duro, né? Eu acho interessante isso, pensar isso. Tem uma pergunta, Fê, não sei se você posso falar? Claro, claro. Tem duas perguntas que o Alex Girão, que eu não sei se está assistindo a gente, mandou. E uma das perguntas também coincide com uma que foi escrita aqui, que eu consegui pegar da Amanda, que são duas, né? Que ele falou, por que as faculdades ainda insistem em talhar o estudante de direito para o litígio? Essa é uma pergunta. E a segunda, por que aprendemos a evitar ao máximo o conflito até o ponto em que explodimos? Muito boas, né? Muito boas. Então, eu acho que tem um texto muito interessante que fala um pouco do mapa mental do jurista, né? Do ensino. Pensa no direito como o Gofredo da Silva Teles, né? Que era um jurista aqui, falava. Direito é a disciplina da convivência humana. Então, a ideia é onde as pessoas abusam, onde elas saem dos trilhos, a ideia é que o direito venha com essa disciplina. Então, existe um elemento aqui no direito que tem essa ideia de regras, né? De pautar comportamentos. E o sistema clássico de gerir conflitos público é o Poder Judiciário, que é complexo, cheio de caminhos, cheio de pedras no caminho. Então, o sistema contencioso foi uma garantia, foi uma conquista, porque pouca gente conseguia, né? Pouca gente tinha acesso. Então, ele acabou ficando muito sofisticado, né? Hoje você precisa ter na faculdade, às vezes, 4 anos de processo civil, né? Do primeiro ano em teoria geral, às vezes você tem segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Então, isso porque o sistema judiciário, né, e o sistema processual, ele é cheio de nuances. Ele é muito sofisticado. E mesmo assim, ainda fica com umas lacunas, porque não dá para prever todo o caminho processual. Então, isso tem a ver, então, acho que com a própria noção do direito enquanto disciplina, né? A própria expectativa de segurança jurídica, que é bem complicada, mas é uma expectativa que as pessoas têm, né? Eu brinco que às vezes é expectativa irrealista achar que vai ter segurança jurídica. Em que relação humana tem segurança? Vai ser justo o direito que vai dar segurança jurídica. Mas, enfim, acho que a gente pode ter alguma calculabilidade, uma previsibilidade com alguns parâmetros, mas segurança mesmo, eu acho que é uma expectativa irrealista. Que, como eu brinco, né, expectativa irrealista sempre gera frustração ou conflito, porque dificilmente as pessoas vão conseguir, né, ser atendidas. Mas, então, assim, eu acho que a Faculdade de Direito ela tem essa missão de entregar esse conhecimento técnico desse mapa mental jurídico ligado a essas disciplinas. E o ramo que foi conquistado para entregar, né, no caso de resistência, as observâncias aí da vida, né, do que é previsto na vida, é o sistema contencioso, judiciário, que, enfim, foi bem estruturado ao longo do tempo, né? Então, como você falou da porta, é uma porta conhecida, todo mundo sabe o endereço do fórum, todo mundo tem essa referência simbólica, né, de apelar para esse local quando não tem. Então, dada a sofisticação, é isso. E é interessante quando eu pergunto quem estudou negociação, mediação na faculdade, às vezes em cursos, né, de especialização, direito empresarial, às vezes levanta a mão um rapaz, onde você estudou? Eu fiz engenharia eu estudei negociação, eu fiz administração. Então, olha que curioso, nós do direito, eu não estudei negociação, você estudou na faculdade? Não tem, assim, como não tem, né? Porque a gente é negociadora nata, a gente já nasceu com esse dom, ou na verdade a negociação não tem nada a ver com direito. Hoje em dia tem tudo a ver com direito, né? Prevalecer, esse slogan sempre ainda me deixa impressionada.
prevalecer o negociado sobre o legislado. Quer dizer, nós temos que estudar Olha. muita negociação, né? Porque a ideia é que a gente possa poder aprender aonde tem espaços, né? O que que é? O que que é isso que você falou? É o Você não que lembra desse slogan? Quando Não. teve a reforma trabalhista, alguns 2 anos atrás, eu acho, eles começaram a falar que a tônica hoje em dia é prevalecer o negociado sobre o legislado, que é o que eles queriam fazer na área trabalhista, enfim. E hoje a gente vê esse aforismo ou essa ideia em tudo, né? Você tem negociação em probidade, na área penal, na trabalhista, em família, nem se diga. Enfim, então a gente tem essa tônica, né? E essa valorização da liberdade, da autonomia, também vai conduzir a isso, né? Então a gente tem aí realmente um espaço enorme para negociação. Quem sabe negociar tem uma diferença enorme, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui da Lavínia, ela falou, no direito civil é crescente a teoria do dever de negociar. Qual a opinião de vocês? Acho que tá aí, tá dito, né? Depois a gente Então, vem... eu sempre, Tá na CLT. só para dar uma pautada, assim, a história do dever, eu acho que, de novo, a gente volta para um mapa mental jurídico impositivo, assim, né? Eu acho que a autonomia da vontade implica em liberdade, eu sei que é a base da negociação. O timing para negociar nem sempre é tranquilo, a gente sabe muito bem que as pessoas têm fases e cada um vai viver as suas etapas do seu prisma, com os seus limites e com as suas potencialidades. Então, assim, claramente sai na frente quem consegue negociar, quem tem uma advogada negociadora ao seu lado. Tudo isso é verdade, mas assim, eu, por exemplo, eu tenho problemas em... isso acontece em algumas áreas. O juiz obrigar parcelamento. A parte oferece 30% e vai dividir o resto em 6 vezes. Eu, pessoalmente, acho que tem que consultar o credor, entende? Eu acho que esse dever de negociar não significa aceitar. Eu acho que assim... E outra, mesmo obrigar a negociar quando já teve um histórico anterior em que houve má fé, eu também fico meio brava, assim, porque é isso, eu sou muito autonomista, né? A autonomia da vontade está na base e tem que ser muito respeitada. Qualquer obrigação, assim, já restringe, né? Porque a gente está saindo disso, né? Não funciona para todo mundo da mesma forma, né? Outro dia participei de uma conversa que era isso, né? A colaboração, a mediação vai ser para todo mundo. Não, sabe? Na verdade, a gente está justamente saindo da ideia, né, de ter um caminho só para multiplicidade. Eu não quero substituir um caminho só. Eu não acho que a colaboração, a negociação colaborativa vai resolver tudo, para todos os casos, para todas as situações. O bom, o barato desse momento que a gente está, justamente é ter a multiplicidade. Então, não vamos cair no mesmo erro de achar que agora tem um caminhamento que é melhor do que os outros, ou que deve prevalecer, ou que é o prioritário. Não, eles todos estão ali e devem ser administrados de acordo com a necessidade. A negociação, idem. Você não vai obrigar, você tem que ver o contexto, você tem que estar... Né? Ela não vai funcionar, ela pode ser violenta, como você está dizendo, em algumas circunstâncias. Então, o que a gente tem que aprender é ter esse manejo, ter essa fluidez pelos métodos, com as ferramentas e métodos. Por isso, eu queria voltar a uma coisa muito interessante que você falou do mapa mental, né? O mapa mental do jurista, do advogado, que a gente é formado, né, talhado na faculdade, que vai complexificando, né, esse sistema que é sofisticado, demanda uma formação pesada, né? E talvez realmente ele precise de ser reformulado para acolher esse novo mapa, um mapa que vai lidar com diferentes métodos. Então, voltar a pensar que, né, o advogado, o profissional do direito, a ideia dessa função mais como resolvedores, né, pacificadores, resolvedores, cada um na sua área, e você puder direcionar a sua formação em algum momento da faculdade, estabelecer um currículo mínimo para todos. Eu acho que, não sei se isso já acontece em algumas universidades, eu não tenho essa informação, mas a partir de um momento, você ir se especializando de acordo com o seu perfil, né? A gente talvez não precise estudar toda a carga de processo civil se eu já sei que o meu perfil é XYZ, ou que eu vou querer dar uma formação. É como a medicina, né? Você tem uma formação básica que todos os médicos fazem. Estou pensando alto, tá, gente? Não estou defendendo nada, não. É para vocês darem mesmo as opiniões de vocês.
uma formação básica e depois você tem uma formação que vai ser a sua especialização, né? Que vai ser a sua especialização. Aí você vai para cardiologia, você vai, né, para urologia, pediatria, psiquiatria, e assim cada um vai descobrindo o seu talento. Não sei, será? Não sei, Helena, também. Estou aqui pensando alto com vocês e com a Fernanda. É para pensar, porque muita gente sai muito preparado, muito identificado, com esse mapa mental, vou lá, meu caminho é esse, eu faço e é perfeito. Outros, você ouve muito de me frustrei, puxa, eu só fui estudar negociação depois, fora da faculdade, como isso é útil para mim, como isso vai mais ao encontro do meu perfil, do que eu vejo de necessidade nos meus clientes. Não sei, o que você acha disso? Você acha possível a gente trabalhar esses mapas mentais, reformular esses mapas para eles darem conta de mais caminhos? Olha, eu acho que sim, mas a gente vai ter que ter mais tempo na própria faculdade de Direito, né? A faculdade de Direito, ela vai precisar... A gente já tem 5 anos, talvez aumentar essa carga. Agora que a gente está aprendendo nos meios online, quem sabe, né? Colocar um pouco desse né, trecho, né? Sobre isso. Mas eu quero dizer que na faculdade de Direito, quando eu me formei, lá no final da década de 90, virada para 2000... A gente, na Faculdade de Direito da USP, a gente tinha isso. No 5º ano, era um 5º ano de opção livre. Você podia escolher se você queria escolher direito privado, direito público, ou você podia escolher as disciplinas que você quisesse. E aí, por exemplo, alguém escolhia direito agrário, não no meu caso, por exemplo. Eu não escolhi arbitragem, por exemplo. A única coisa que tinha de meios, né, não judiciais, eu não escolhi arbitragem. Fui escolher porque a gente fazia, e esse é um problema, acho que da maturidade também, né? Você é muito jovem, você faz uma escolha um pouco utilitarista em relação à data, horário. Então, assim, eu não sei se a gente tem também maturidade para conseguir identificar e escolher, né? Mas assim, eu sei que no Rio tem uma faculdade aí que tem uma residência jurídica, né? Que parece que a pessoa se forma e depois ela tem 1 ano, né? Que é como se fosse uma residência. Não sei se é Que a Fabizita está falando. Pois eu acho que na PUC tem alguma coisa que você vai canalizando, norteando a partir de de um período, você começa a montar, tem mais liberdade para ir fazendo, não é obrigatório, né? Aquele crédito, aquelas aulas. Você começa a ir moldando a sua formação mais de acordo com seus interesses, né? Que faz sentido, né? Mas eu acho que no cenário que a gente tem hoje, por exemplo, né? Eu comecei na área do processo, e eu acho até curioso dizer isso, que quando eu entrei no mestrado, olha que interessante, Olivia, sabe sobre o que eu queria escrever? Ação de obrigação de fazer. Como obrigar alguém a fazer o que ela não quer. Muito engraçado, Fernanda. Muito engraçado. Muito engraçado. Eu queria aprimorar. Como que eu faço para obrigar alguém resistente a cumprir? E assim, a minha pauta era essa, bem autoritária, como se pode perceber, né? E aí eu me lembro que no mestrado eu fiz estudava processo, eu gosto de processo e tal. E aí eu tive uma disciplina chamada Interdisciplinaridade e Direito, em que tinha 2 colegas mais vividas e que tinham formação em mediação. Você conhecerá pelo nome, Gisele Groeninga e Águida Arruda Barbosa, 2 pioneiras, né, na prática da mediação. Então, assim, a Águida conhece a mediação desde 1980, que ela ouviu falar disso num evento na França, enfim. E elas fizeram, nesse crédito, uma apresentação sobre mediação. Eu tô falando, gente, 2005, 2006, uma coisa assim. E eu achei aquilo genial. Eu falei, mas isso é muito mais genial do que obrigar as pessoas, né? Ali eu falei, nossa, é isso. Só que assim, em 2004, 2005, isso não tinha nada a ver com direito, né? A gente estava muito longe. Eu tive um orientador, o professor Rodolfo Mancuso, que foi aberto e aceitou que eu escrevesse o que, né? Preciso agradecer, eu escutei assim de professores, você vai escrever sobre processo da próxima vez, né? Porque o seu mestrado... Assim, porque não era reconhecido como, né, uma ferramenta de compor conflito. Tanto é que o nome foi mediação como meio de composição de conflitos. Quer dizer, eu estava tentando defender que a mediação era uma forma. Olha onde a gente estava, né? Então, assim, eu acho que tem essa dificuldade que a gente tem de encontrar. Mas, assim, as faculdades têm disciplinas, né? Hoje você tem 1 semestre. Tudo bem que são 8 semestres de processo versus 1 semestre com mediação, conciliação e arbitragem. Eu mesma, professora dessas 3 disciplinas, eu fico ali sambando para tentar apresentar. Mas eu acho que a gente também precisa conhecer, nessa diversidade, a gente também precisa conhecer o processo, né? Porque muitas pessoas não vão dar conta, como você falou. Então, assim, eu brinco, quando tem que subir no ringue, a gente tem que aprender a usar os golpes certos, que é, então, essa lógica do julgamento que a gente vai ter no processo contencioso. Agora, eu só vou lá para essa pancadaria
se realmente for interessante para minha cliente, se for algo que vale no sentido de ter que usar a estrutura de obrigar mesmo, né? Que você tem uma recalcitrância da pessoa que deve. Então, de novo, a gente volta para uma filtragem, né? Para uma seleção de casos e de técnicas e de ferramentas. Então, por isso eu acho que conhecer tudo, né? Conhecer as várias ferramentas ajuda bastante, assim. Eu acho muito bom conhecer processo, até para saber os limites. Falar, olha, até aqui a gente vai, né? Não, eu não tô, de novo, quero deixar claro para todo mundo, estou fazendo uma defesa, acho que as coisas, se a gente quer trabalhar seu mapa mental, né? Indo na pergunta do Alex, que foi por que ainda somos talhados para o litígio, né? Se a gente quer dar o mesmo nível de importância para outros métodos, isso tem que estar refletido no currículo acadêmico. Porque se no currículo acadêmico você tem um tamanho desse tamanho de processo, não sei o quê, e pequenininho ou quase nada das outras técnicas, então eu acho importantíssimo conhecer processo, gente. De jeito nenhum estou defendendo aqui que a gente não estude processo, vai estudar só mediação. Eu acho que não faria direito, não é isso. Eu amo o processo, amo o contraditório, acho lindo, assim, adorei. Muita gente não gostou, adorei estudar processo e outros. Enfim, gosto, né? E queria até estudar mais. Agora, assim, acho que para a gente ter, de fato, né, essa mentalidade de manusear, de dar a mesma importância para diferentes métodos e poder optar e poder fazer a filtragem com o nosso cliente, a gente precisa conhecer processo, mas precisa conhecer os outros também. E isso tem que estar refletido na formação, tem que estar refletido, né, na valorização, na prova da OAB, em todas as instâncias, que todas essas ferramentas são importantes para a promoção da justiça, que é o tema da nossa live, que é o acesso à justiça. Como a Larissa Davidovich, né, que está aqui com a gente, ela comentou, acesso à justiça é diferente de acesso ao judiciário. O judiciário tem lá as suas regras, as suas... E outros métodos também têm seus filtros e suas adequações, né? Mas assim, a ideia que a gente persegue em todos eles é a pacificação, é a gestão adequada do conflito. Isso todos eles têm em comum, né? Esse é o objetivo. Então, eu acho que a ideia de acesso à justiça é como um conceito mais amplo, né? Ampliar, atualizar, porque senão, por exemplo, agora esse mês, na quarentena, mês que vem, está suspensa? Acesso ao judiciário está suspenso. Então, não temos acesso à justiça? Não, justiça é outra coisa. É verdade. Né? Justiça e judiciário não necessariamente coincidem, né? Olha, a gente está chegando no fim, daqui a pouco acaba o tempo, né? Tem vários comentários. Vamos dar uma olhadinha rápida, não sei se a gente vai conseguir olhar tudo. Conhecendo mediação, as práticas colaborativas e outros meios de resolução mudam, inclusive, a nossa forma de atuar no judiciário. Perfeito. A Católica de Petrópolis tem mediação como prática jurídica para os alunos de direito desde 2000, salvo engano. Valquíria comentou aqui. Tá? Vocês concordam com a mediação familiar na modalidade online? A Ludmila Abreu está perguntando sobre mediação online. Mas, antes, parece que faltou responder a segunda questão aí que tinha sido escrita. Qual que era, hein? É verdade, do Alex. Pô, a gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Por que aprendemos a... essa pergunta eu achei muito boa. Por que aprendemos a evitar ao máximo o conflito até o ponto em que explodimos? Muito bem. Essa pergunta ela é ótima, né? O conflito ele é visto como... Acho que agora é um bom momento para ver isso. O conflito ele é visto como uma disfunção. Assim como a doença é uma disfunção na saúde, o conflito é uma disfunção na interação. Então, as pessoas querem evitar confrontar que estão doentes ou que estão disfuncionais, e elas não sabem, elas têm medo de piorar. Mas se eu for falar com outra pessoa, aí vai piorar. Então, aí vem uma insegurança. Quer saber? Eu vou engolir. Então, assim, o conflito, e aí vai só piorando, claro, né? De novo, sem comunicação não há relação, vai só piorando, né? Então, existe esse aspecto negativo do conflito que gera medo, que gera, vamos dizer assim, segurança, né? E as pessoas
precisam ter coragem de se comunicar. Esse é sempre o nosso ponto, né? Olha, não há nada que você possa dizer que, se dito de uma forma tranquila e serena, seja ofensivo. Você pode dizer, olha, isso que você está dizendo, não estou acostumada a ser tratada dessa forma, não estou entendendo, não estou me sentindo bem com isso. Você pode esclarecer o que está acontecendo. Você pode deflagrar de outras formas, né, que não está funcionando. Olha, não está funcionando isso. Claro, eu estou falando de cenários extremos de violência, mas assim, as pessoas têm uma dificuldade de confrontar e primeiro de assumir, né, vamos dizer assim, poxa, eu fui vítima, estou sendo, vamos dizer, destratada. E depois fala, pô, estou sendo destratada. E aí, como é que eu vou reagir? Ah, não, deixa quieto. Então, esse deixa quieto, que é um pouco um comodismo, ou fruto de um receio. Né? Tem a ver também com a falta de autofortalecimento, né? A pessoa às vezes está num contexto difícil. Enfim, tem várias causas, várias razões. Mas isso acaba virando um modus operandi na vida. É mais uma coisa que a gente engole. Não tem o tal de engolir sapo, que vira até dor de garganta? Né? Então, assim, a própria saúde se ressente. Tem até um livro que eu às vezes indico para meus alunos, não sei se você já leu, Olivia, chama A Doença como Caminho. Ah, não. Quero ler. Esse é um livro bem interessante, porque o último capítulo é um pouquinho mais peculiar, assim. Mas, assim, os primeiros capítulos, principalmente, eles falam isso, que a doença é o seu corpo te dizendo alguma coisa. E enquanto você não escuta, ele vai aumentando o tom. Até que uma hora ele berra, te derruba e fala, chega, agora você vai olhar pra mim. E se você não reequilibrar a sua vida, nós vamos ter uma situação crônica. Perfeito, não perfeito. E a mesma coisa é o conflito também, quer dizer, quando surge um conflito, é um alerta de que aquela relação, aquele sistema precisa de um cuidado, de uma atenção, de uma atualização, porque senão vai dar pau, vai parar, vai travar, vai cronificar. Perfeito, vejo muito dessa forma também, adorei. E acho que tem essa coisa também, até com esse momento que a gente está vivendo, né? O vírus, o inimigo, né? O conflito, algo que eu tenho que evitar. Enquanto a gente não entender tudo como parte integrante do nosso mundo, da nossa condição humana, e que a gente vai aprender a conviver e a lidar e a administrar e a gerir, enquanto a nossa postura for a da evitação, da eliminação, tem que eliminar o conflito, tem que eliminar o outro, né? A gente vive nessa coisa dicotômica, né? Ou o homem ou a natureza, ou eu ou você, ou a saúde ou a doença. E tudo isso, na verdade, faz parte de um todo, né? A gente está interligado e processos de doença, de conflito, eles são a vida fluindo, né? E quando a gente rejeita uma parte delas, a gente está, de alguma forma, rejeitando a própria vida, né? Que tem esse lado também. É que verdade. Bonito, Querida. Que legal, Fê. Gostei muito. Muito legal. Acho que não vai dar tempo da gente responder todo mundo. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora. Foi ótimo. Obrigada pela sugestão do livro. Quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, só quero dizer que ficou uma pergunta aí da mediação online, né? Verdade, verdade. Essa fica até uma sugestão de tema, Olivia. Acho que você podia eventualmente convidar alguém, vou querer assistir com atenção. Acho que os tribunais estão bem empolgados com mediação online. Eu entendo, mas eu tenho alguns receios, até devo gravar um vídeo sobre isso para a ASP, né? Tem uma série chamada ASPflix, eu acho que eu vou gravar sobre isso, porque existe uma discussão, tem uma discussão sobre gravar, os tribunais querem gravar essas sessões todas. E, enfim, a gente sabe que é bem peculiar, é uma conversa informal. Então, assim, eu acho que tem espaços bem interessantes, mas tem que olhar. Aqui vem o mapa mental da disciplina. Tem que olhar os princípios, as diretrizes, o respeito, a informalidade, a decisão informada, a autonomia da vontade, a publicidade restrita, nesse caso, a confidencialidade. Enfim, eu acho que é um tema super interessante. Eu acho que tem modos de fazer online que são adequados, que são interessantes. O Poder Judiciário, às vezes, é meio trator, ele tem as suas pautas, ele está acostumado com publicidade, então ele acha que tudo é público, e eu acho que tem que ter um pouco de respeito em relação a isso. Assim. Então, eu acho que é um grande tema que a gente vai precisar revisitar com calma também. Veja, todo mundo é favorável à mediação, não é isso? Mas qual mediação? Com que qualidade? Porque, infelizmente, a conciliação foi um pouco queimada no passado, porque houve más práticas e falta de critério, de parâmetro, de treinamento. Então, a gente precisa tomar cuidado também para a mediação não, né, chegar no mesmo lugar. Num ponto negativo. Assim. Mas, enfim, eu quero agradecer muito, foi super bom conversar com você. Nem parece que o tempo voou para mim, não sei se para você também. Voou, né? Amei, adorei.
muito Eu também. rápido. Um Verdade. prazer te ver, um prazer te ver, né? Apesar da distância, do, né, não ser físico, é muito vivo, é muito É. presente, é isso. Então, né, é ao vivo, é ver teu rosto, teu sorriso, né, ouvir sua voz, muito bom. Ver o pessoal participando, super obrigada, todo mundo. E é isso, Fê, até breve. Vamos continuar conversando e fica Vamos. firme, te cuida aí, cuidem-se todos, tá bom? Obrigada. Super obrigada. Adorei Beijos. também. Até Que uma bom. próxima. A Muito live vai ficar obrigada. gravada, tá, gente? Vai Ah, ficar boa. gravada. Depois, quem quiser ver, rever, compartilhar, também vou salvar e colocar no YouTube depois, tá bom? Boa. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Fê. gente. Valeu. Beijo, Tchau, amiga. tchau. Até mais.